Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você está vendo, eu só sei de uma coisa, eu tenho uma palavra para você do Senhor, o Senhor mandou eu entregar uma palavra para você. Então vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Mateus 5,16. Nós vamos fazer um exercício aqui, vamos ler 3 palavras para que eu possa estar discorrendo e trazendo o que Deus tem separado para você nesse dia, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada. Eu sou o Zulu Damasio, eu sou corretor de imóveis e nada me impede de estar falando de Deus para você, nada me impede de falar o que Deus fez na minha vida e nada me impede de trazer uma palavra de Deus para você que Ele me trouxe hoje. Então tá, vamos lá, é Mateus 5,13, Mateus 5,13, tá? 5,13, vamos começar assim. É no início de Mateus. Vós sois sal da terra. E se o sal for insípido, se o sal for sem gosto, não tiver gosto, para que ele serve? Para nada, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. No 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lamparina e coloca ela debaixo de um cesto, mas coloca ela numa posição onde ela possa iluminar todos que estão na casa. Agora eu quero ler também Mateus 10:8. Se você puder me acompanhar, abrir a sua Bíblia, Mateus 10:7-8. Vamos assim, Mateus 10:7-8. Fala assim: vão e anunciem isto. O reino do céu está perto. Curem os leprosos e os doentes. Ressuscitem os mortos. Expulsem os demônios. Vocês receberão sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Eu vou para outra Bíblia que ela fala um pouco diferente, que eu gosto de ler as duas versões. Indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Hoje eu quero falar de uma maneira muito amiga. E eu quero estar falando com o povo de Deus, pessoas que eu sei que têm o coração contrito, que têm chamado para a obra, pessoas que eu sei que estão dentro da igreja. Eu quero falar com você, igreja. Eu não estou falando da instituição igreja. A instituição igreja tem o seu papel, e a instituição igreja vem fazendo um papel magnífico. Conheço várias igrejas e várias denominações que vêm fazendo os trabalhos incríveis missionários, trabalhos incríveis sociais. Trabalhos que muito tempo atrás não era feito esse olhar social, esse olhar humano para várias regiões do mundo inteiro. Conheço igrejas que têm missionários na África, igrejas que têm missionários na China, igrejas que constroem casa para pessoas. Conheço igrejas que fazem diversas coisas e que estão fazendo um trabalho magnífico, pastores que estão fazendo um trabalho magnífico. Mas hoje eu quero falar com você, comigo. Nós como igreja, qual é o nosso papel hoje como igreja e o que vem acontecendo, que eu venho vendo e que Deus trouxe essa palavra para que eu possa direcionar você, para que eu possa falar o que Deus falou para mim. Não é uma questão de direcionamento, não sou eu aqui um pastor, é uma questão que eu senti no meu coração e que Deus falou para mim: filho, fala essa palavra, prega essa palavra para eles, fala um pouco do meu amor, fala um pouco do acolher do Espírito Santo, fala o que eu deixei para eles, que amem uns aos outros. Senhor Jesus, o Evangelho é movimento. O Evangelho de Jesus é movimento. O Evangelho de Jesus é alcance, é presença. Mas tem uma coisa que está acontecendo na igreja que eu venho notando muito. É lindo lá dentro, é um mover espetacular. A presença do Senhor Jesus desce, pessoas são tocadas, pessoas são alcançadas pela presença do Espírito Santo. Pessoas dentro da igreja vêm tendo um desenvolvimento incrível. Mas a unção é para ser compartilhada.
as bênçãos de Deus não foram feitas para serem guardadas. O Senhor falou: ide anunciar o evangelho, curai os leprosos, resgatar as viúvas, amai uns aos outros. Ele deixou claro que não tem como você colocar uma lamparina escondida dentro do cesto. Não tem como você ser sal da terra, e não salgar a terra, ser um sal insonso, porque esse sal não serve para nada, a não ser para ser pisado pelo homem. O que nós vemos muito hoje dentro da casa do Senhor são pessoas cheias, transbordando, mas pessoas que não tiram a lamparina de dentro do cesto. É só naquele ambiente. É só ali. Nós não conseguimos enxergar além dali. Porque a pessoa também não está fazendo além dali. Eu quero falar para você que não é uma mensagem de crítica, não é uma palavra de crítica, é uma palavra para que nós possamos nos atentar. Tem muitas pessoas precisando do Evangelho de Jesus. As pessoas estão dando um grito de socorro escondido, um grito de socorro assim, que a gente não consegue ouvir. E elas estão precisando de você, irmão. Você está cheio. Você tem que transbordar. Você tem que pegar a sua lamparina, você é a lamparina, você é a igreja. E você tem que iluminar, você tem que colocar no alto. Para que possa iluminar o seu irmão. A palavra do Senhor disse: de graça recebeis, então de graça dá. O evangelho é entrega, é o amor ao próximo. Hoje nós vemos um evangelho um pouco de performance. Pessoas no culto quebrantadas no altar, ajoelhadas perante o altar, mas não cumprimentam o irmão no corredor. Como diz o pastor Jonathan Carlos, vai bater, mas vai curar. Vai doer, mas vai curar. Pessoas que dá para ver que Deus está agindo na vida daquela pessoa. Mas aquele irmão que está lá no fundo da igreja, ela não dá um paz do Senhor. Ah, mas ele tem que vir em fura-bolha. O evangelho do Senhor, o reino de Deus, o menor é o maior. O reino de Deus, ele falou, deixou claro: eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei na sua casa, cearei com você e você comigo. Mas agora você quer que o irmão que está lá perdido, com o coração destruído, bata na sua porta e não você bater na dele. Você quer que o irmão venha falar com você, que o irmão venha quebrar os paradigmas e todo aquele sofrimento que ele está carregando, porque sim, ele está destruído. Se você não consegue ver, está na cara, ele está destruído sim, porque ele está sem Jesus. O espaço no peito dele é do tamanho de Jesus. E você está cheia, transborde o copo na vida desse irmão. Você está cheio, você está cheia. Eu vejo pessoas, eu vejo igrejas com medo de irmãos chegarem, talvez tomarem seus postos. Hoje existe muito palco, muito microfone, muita aparência espiritual, mas às vezes pouco relacionamento verdadeiro. Irmão, o evangelho é o dia a dia, o evangelho é o bom dia, o evangelho é o bom dia para o teu vizinho, o evangelho é orar pelo teu vizinho. No púlpito é fácil parecer santo, mas no corredor, no paz do Senhor, não é só domingo, é segunda, terça, é faculdade, é trabalho. A bandeira de Jesus é ser sal. Não tem como ser sal e não ser diferente. Não tem como ser luz e não iluminar. Se você é sal, tem que salgar. Não tem como. É difícil carregar Jesus quando ninguém está olhando. Porque na casa do Senhor é mais fácil. Não estou falando para o seu mal. Estou falando que na casa de Deus é mais fácil, com a Bíblia debaixo do braço. E é uma responsabilidade nossa. A quem muito é dado, muito será cobrado. Ele nos deu essa responsabilidade. Ele nos encheu. A nossa lamparina está acesa.
Não coloca a tua lamparina embaixo do cesto. Transborda. Há quanto tempo você não manda uma mensagem pro seu irmão? Há quanto tempo você não manda uma mensagem falando assim: ei, tô com saudade de você? Ei, como é que tá? Saiu da igreja? Não, vamos visitar, vamos aqui no culto. Porque eu vou falar, nunca recebi mensagem. Andei em festas, baladas, camarotes, conheci milhares de pessoas, vivia rodeado de gente. Vivia rodeado de gente. Não podia andar para um lado e para o outro que eu estava cercado de pessoas. Mas vazio por dentro. Destruído por dentro. E muitas vezes eu queria uma palavra. Mas parecia que a única resposta que vinha na minha cabeça era assim: não viu a cara do irmão para ti? Tu sabe a verdade, tu tem que voltar e é isso. Não foi assim. Ele bate na porta. Ele resgata. Ele ilumina. Ele salga. Ei, o muro é dele. Vem pro meu lado. Incomoda. Tem crente que é crente chato e é isso que Deus quer. Porque tu tá salvando uma vida, tu tá mudando a história de uma pessoa. Ela não sabe ainda o que tu tá fazendo por ela. Ela não sabe. Muitas vezes eu estava dentro de festas e eu fui entrar em baladas e Deus usou, não foi uma nem duas, mais de 10 vezes Deus usou do mundo para falar comigo. Deus usou aquele que está lá e tá bem para ele tá lá. Mas ele usou quem está lá para falar assim: ei, Zulu, teu lugar não é aqui. Zulu. Um dia eu fui barrado na frente de uma festa porque me falaram que o meu lugar não era lá. O cantor cantando falou assim: ei, tu não era da igreja? Aquilo ali me fez chorar dentro da festa. Aquilo ali me pegou assim porque eu falei: eu tô marcado. Eu não peco mais em paz. Não tem pra onde eu ir. Eu tô marcado. Não tem como pecar mais em paz. Só que aconteceu isso. Muitos não recebem uma mensagem, nem um bom dia, nem um meme falando assim: ei, aqui ó, é fácil. Porque eu vou te falar uma coisa. Jesus não disse para os discípulos assim: ide, expulsai demônios, fazer maravilhas, e por isso eles vão conhecer que vocês são meus filhos. Não, ele disse assim, ó, João 13,35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês... não foi se vocês fizerem milagre. Se vocês expulsarem demônio. João 13,35. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Sabe uma coisa que mais me marcou quando eu estava no mundo de festa, cercado de gente, mas vivendo sozinho por dentro? Não foi... Olha... Não foi o barulho do mundo. Não foi nada. Foi o silêncio da igreja. Foi ninguém me mandar uma mensagem. Quantas pessoas estão assim? Vamos fazer um evangelismo ativo. Você também, jovem. Não só os mais velhos. Que agora o fardo é nosso. Vamos fazer um evangelismo ativo. Vamos mandar mensagem, convida para ir na igreja. Enche o teu culto de jovem. Mas enche de palavra, enche de amor. Cumprimenta aquele irmão que está lá no fundo. Dá uma glória a Deus dele. Vai lá falar com ele, cumprimenta ele. Porque senão Deus vai começar a usar as pessoas do mundo para falar de Jesus. Porque você não está falando. E vou te falar uma coisa, Jesus não amou só os 12. Tem uma coisa para te falar. Jesus não amou só os 12. Jesus amou a mulher samaritana. Jesus amou um publicano, cobrador de impostos, Zaqueu. Jesus amou o centurião.
Jesus sentava na mesa com pecadores e eles falavam assim: ei, que está sentado na mesa com pecadores? E ele falou assim: eu não vim para os sãos? Eu não vim para os sãos? Jesus amou os rejeitados. É fácil amar quem está dentro. Quem está na bolha. Quem está na panela. Ah, ele que abre a panela. Irmão, abre a panela para ele, mostra o caminho. Difícil é buscar quem se afastou. Aquele irmão que tu acha que vai voltar porque tu acha que ele vai voltar, tu não sabe nem o que está passando na vida do irmão. O evangelho se tornou muito palco, muito bandeira estirada, muito orar pela nação e não orar pelo vizinho. Vamos fazer uma oração pela nação, mas a tua amiga da faculdade está contigo há 3 anos e tu nunca falou nem de Jesus para ela. Como é que tu vai orar pela nação? Vamos mandar um carnê, uma oferta para a África, para a China. Semana passada teu vizinho estava passando fome e o Espírito Santo não falou no teu ouvido, porque tu de perto não dá, entendeu? Muitos transformam unção em aparência, ministério em vitrine, dom em status. Mas o que fazem quando a câmera está desligada? E aí eu venho finalizando. Eu vou ler com vocês Mateus 28, que era a mensagem do começo, que era para eu ter lido, além das outras que eu já li. Mateus 28, 19. Eu vou ler uma Bíblia com a linguagem de hoje, apesar de eu gostar da linguagem antiga. Deus me deu, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos, façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O Senhor Jesus mandou o ide. Ele não disse esperai. Senão ele fala aí, esperai, que eles vão atrás de vocês, todos os perdidos vão correndo atrás de vocês. A igreja é um hospital. O hospital está aqui. Um dia Jesus estava olhando o templo, Israel, e ele tinha orado, tinha pregado, tinha curado muitas pessoas. E aí ele olhou para os discípulos e se angustiou, se lamentou e falou assim: ide em fazer discípulos. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Você está aí, você é trabalhador para Jesus? Você é trabalhador para Jesus? Irmão, aquela pessoa só quer, às vezes, um paz do Senhor resolver a vida dela. Sei que muitas vezes tu está com o teu problema no teu dia a dia, tu não quer se envolver. Mas tu é filho de Deus. A tua lamparina está acesa. Tu és sal da terra, tu és luz do mundo. E impossível uma luz não iluminar. Não tem como uma cidade no alto de um morro não aparecer. Tu vai iluminar, porque tu tá cheio da presença. Só que a tua presença, tu tá cheio da presença. Os seus amigos estão cheios da presença, mas não é só para dentro da igreja. Não é só para si, a presença não é só para si. Ah, mas ele vai vir visitar. Irmão, ele foi visitar, nem bom dia, nem um paz do Senhor tu deu. Tu tá cheio, libera, ilumina, tira do cesto, vai pra rua, manda mensagem. Hoje é mais fácil, antigamente os caras tinham que bater na porta. Eu até gostava desse negócio de bater na porta da pessoa assim, do nada, e falar de Deus. Lá em casa a gente recebia bastante e eu gostava. Só que assim, hoje tá mais fácil, hoje é o WhatsApp. Quer fazer um negócio? Cria uma lista de transmissão aí, vai nos seus amigos da faculdade, os amigos daqueles de infância, e manda uma mensagem para todos eles: Jesus te ama, quero te ver no culto tal.
para te ver se não tem alguém que está ali falando, ai meu Deus do céu, eu estou quebrado. Eu preciso de Jesus. E eu quero terminar com vocês lendo Mateus 7, 22, 23, que fala assim. E naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu nem vos conheci. Porque o reino não é performance. Menos palco, mais amor. É relacionamento. É amor verdadeiro. Talvez hoje Deus não esteja procurando apenas pregadores. Talvez Ele esteja procurando filhos parecidos com Jesus. Menos aparência, mais presença. Menos julgamento, mais cuidado. Porque às vezes um abraço ou um paz do Senhor, uma mensagem, pode salvar uma vida e resgatar uma alma. Já parou para pensar o poder que tu tem na tua mão? Tu é exemplo para muita gente. Tu inspira muitas pessoas. Deus te usa, não é de hoje que Deus te usa. Faz muito tempo que Deus te usa na tua família, na tua casa. Deus te usa no meio da tua parentela. Muitas vezes tu não era nem para mais estar aqui. Mas Deus guardou a tua vida porque Ele tem um plano. Através de ti vai vir tantas almas, através de ti vai ser feito um rebuliço tão grande na tua família. Aquele teu pai que de jeito nenhum ele acredita em Deus, a tua mãe que nunca foi te ver, não foi nem no teu batismo. Deus vai ganhar eles todos. Mas é o teu testemunho. É a tua palavra. Não adianta ir no culto, voltar cheio para casa, uma casa de contenda. Não adianta ir para o culto, para uma vigília, voltar cheio, se quebrantar, se ajoelhar na frente do altar. E a tua casa está em contenda. Tu tem que orar pela tua casa, mas tu tem que evangelizar a tua casa aos poucos. Pela beirada. E vai conquistando a tua casa. Que nós possamos ser irmãos que sejam cheios e que as nossas lamparinas estejam posicionadas para iluminar. Que as nossas lamparinas estejam posicionadas para iluminar aquele irmão, aquele primo, aquele tio que está quebrado, tá por dentro, está destruído. Ele tem um buraco no peito do tamanho de Jesus, ele nem sabe, mas tu precisa disso. Vai, ide, pregue o Evangelho, fale para as nações que Jesus está voltando. Ele é nosso Senhor e Salvador e quer salvar a tua, a minha, a nossa alma. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado pela essa mensagem que o Senhor falou conosco, Pai. Somos pequeninos, mas o Senhor é um Deus grande e que nos usa como um instrumento nas tuas mãos. Senhor Jesus, que nós possamos dar de graça porque recebemos de graça, Pai. Nós possamos em teu nome fazer coisas grandes, sinais e maravilhas, porque os sinais seguirão aos que creem. Que nós possamos colocar a nossa lamparina posicionada e que nós possamos salgar essa terra com teu reino e anunciar que Jesus Cristo está voltando e que Ele é o Senhor e Salvador dessa geração. Ele vai mudar a história, Ele vai fazer milagre e Ele quer essa alma. Que essas pessoas que estão assistindo, se não são crentes, possam aceitar Jesus. Se elas não creem em Ti, elas possam passar a crer em Ti. Em nome de Jesus, Deus abençoe quem está vendo esse vídeo. Vai na casa dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Aquele beijo, aquele abraço. Tamo junto.